Olá pessoal, mais um vídeo aqui no tópico matemática, muito útil esse tópico aqui de porcentagem, não só para concursos públicos, mas para processos seletivos aí de ingresso em universidades, como o Enem, por exemplo, além de, como eu já falei nos outros vídeos, poder ser utilizado aí para dar reforçada naquela galera que tem uma certa dificuldade aí no ensino fundamental, aí no ensino regular. Vamos lá, porcentagem. Aqui o conceito inicial diz que o termo tem origem no latim, percento, quer dizer por cento, ou seja, uma razão de base 100. Razão você sabe que é a divisão aí entre duas grandezas A e B, como já abordamos em um vídeo anterior. E aqui diz também que é frequentemente utilizado para cálculo de transações comerciais. Quem nunca fez uma compra aí no cartão de crédito numa loja, que ouviu falar em desconto de 10%, acréscimo de juros de 5%, então é um termo aí bastante conhecido, utilizado aí no linguajar comercial. Mas vamos ver os próximos slides aqui para esclarecer melhor a ideia. Aqui são exemplos aí, digamos assim, cotidianos da aplicação de porcentagem e o respectivo significado. Aqui, a gasolina teve um aumento de 15%. Isso significa dizer que a cada R$ 100 houve um acréscimo de 15 no preço da gasolina. Outro exemplo, o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada R$ 100 foi dado um desconto de 10. Aqui de uma forma bem genérica. Isso aqui poderia ser aplicado num valor menor que 100. Isso aqui só é a título de exemplo. Dos jogadores que jogaram ou que jogam no Grêmio, 90% são craques. Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. Mas aqui é um exemplo, digamos assim, bem genérico, porque ele usa o 100 aqui, só para exemplificar a ideia. Temos a ideia de razão centesimal, já que estamos falando de porcentagem. Se é uma ideia fundamental para que possamos compreender assim de forma mais integral o conceito de porcentagem. Aqui diz que toda razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal. Ou seja, toda razão que tem, digamos, o denominador, aqui vendo a notação em forma de fração, como 100 denomina-se razão centesimal. 5 por 100, 12 por 100, 122 por 100. Note aqui que todas têm o consequente, ou no caso aqui de notação de fração, o denominador 100. São chamados de razões centesimais. Ainda partindo dos exemplos, fazemos aqui a devida transformação, que 100 dividido por 5, aquela regrinha básica lá, você desloca a vírgula tantas casas quanto forem os zeros para a esquerda. Aqui 100 duas casas vai ficar 0,05. E a notação final aqui 5%, justamente porque é uma razão centesimal. 5 sobre 100, 5%. Essas são as duas notações aqui, sendo que a mais usual é essa. Aqui a mesma coisa, 12, você desloca a vírgula, fica 0,12 ou 12%. 122, desloca a vírgula duas casas à esquerda, 122%. Aqui a mesma coisa, desloca a vírgula, fica 2,23 ou 223%. Sempre todos respeitando aqui a
a razão respeitando aqui como o denominador o 100, aqui as notações em números decimais e aqui as notações em taxa de porcentagem ou taxa percentual. Sendo que essas expressões finais aqui, 5%, 12%, 122% e 223%, são chamadas de taxas centesimais ou taxas percentuais. Bem, aqui nós chegamos a um conceito mais claro de porcentagem, que vem a ser o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Vamos ver isso aqui na prática através de um primeiro exemplo. Calcular 25% de 200. O que você deve fazer a priori aqui? Você pega esses 25%, que é a taxa percentual, transforma em razão centesimal, ou seja, 25 sobre 100, que é a mesma coisa de 25%. D 200. Esse D aqui, você pode inferir uma multiplicação, ou seja, 25% de 200 é a mesma coisa que 25% sobre 100 vezes 200. Feito isso, você faz a simplificação e você vai obter 50. Recapitulando, 25% de 200 é a mesma coisa que 25 sobre 100 vezes 200. É igual a 50. Por que 25 sobre 100? Porque é uma razão centesimal e provém aqui de 25%. Esse aqui é o primeiro método e um dos mais simples para se resolver esse tipo de problema. Eu tenho outro método aqui, que particularmente eu gosto de utilizar, que é igualar as grandezas. Igualar as grandezas aqui com as suas respectivas naturezas, representar o valor que eu quero achar por x e aplicar a regra fundamental da proporção, multiplicar os meios pelos extremos. Aqui, por exemplo, o 200 ele equivale ao 100%, ao valor integral, que é 100%, ao todo, ao inteiro. Ele deu uma taxa aqui no problema de 25%. Esse 25% vai equivaler a uma porcentagem x, que é o que eu quero achar. Então perceba aqui que eu coloquei grandeza, as grandezas de mesma natureza só de um lado, 100% e 25%. E as grandezas e as outras grandezas também de mesma natureza, ou seja, o valor inteiro e o valor percentual, que também vai ser um valor aqui no caso inteiro. E logo em seguida, feito isso, eu aplico aquela regrinha lá da fundamental da proporção. Meios, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para efeito prático aqui, eu multiplico logo aqui os meios, que é onde tem a variável, produto dos meios, 100 vezes x, é igual ao produto dos extremos, 200 vezes 25. Resolvendo a equaçãozinha aqui, deu 50, o mesmo valor. Ou seja, você pode utilizar esse método, mas respeitando as duas regras. Respeitando duas regras. Valores, grandezas de mesma natureza para um lado e as outras grandezas de mesma natureza para o outro. E outro ponto fundamental aqui, que eu já esqueci de citar, é que as grandezas, para que seja utilizado esse método, têm que ser diretamente proporcionais. O que isso quer dizer, grandezas diretamente proporcionais? É quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. No caso aqui eu tinha uma porcentagem de 100, diminuiu aliás, eu tinha uma taxa percentual de 100, é bom não confundir, taxa percentual é uma coisa e porcentagem é outra, já é o valor obtido. Eu ponho a taxa percentual aqui 100 e 25, ou seja, eu diminuí. Então, consequentemente, eu vou diminuir o valor. Esse valor x aqui vai ser menor do que 200. Então, diminuindo uma grandeza, diminuiu a outra. Então, são
diretamente proporcionais, aí vai me possibilitar usar esse método. Mas aí fica a seu critério, o que você achar mais fácil de aplicar para resolução, fica a seu critério, mas o valor não vai alterar, o valor e a ideia vai ser a mesma. Mais um exemplo aqui. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Você apenas observando aqui o comando da questão, você já vai sacar logo que eu vou calcular 8% em cima das 75 faltas. Ou seja, calcular 8% de 75. Pega o 8%, transforma na razão centesimal, 8 sobre 100, e multiplica pelo valor inteiro que você tem, 75. Fazendo a multiplicaçãozinha aqui, você obteve 6. Ou seja, o jogador fez 6 gols de falta. Simples assim. Se você preferir usar o outro método lá, o método das grandezas diretamente proporcionais, aplicando a propriedade fundamental da proporção, fica a seu critério. Mas não vai alterar, o resultado vai ser o mesmo. Temos outro exemplo que exige um pouquinho mais de raciocínio aqui, mas é simples, não tem nada, não tem nenhum mistério. Vamos ler aqui o problema. Se eu comprei uma ação de um clube por R$ 250 e a revendi por 300, qual a taxa percentual de lucro? Opa, aqui você já vai ter que achar outro dado, ou seja, aqui você vai achar a taxa percentual. Os exemplos anteriores você achou a porcentagem, ou seja, o valor traduzido em cima de uma determinada taxa percentual dada. Aqui, não, aqui você vai achar a taxa percentual. Primeiro passo, lendo o problema, você vai deduzir que ele pegou esses R$ 250, revendeu por 300 a ação aqui, ou seja, ele obteve um certo lucro e ele quer essa taxa percentual aqui. Então você pode inferir o seguinte: essa taxa percentual ela é desconhecida. Eu vou representá-la por x, x sobre 100. Por quê? Porque é uma razão, essa taxa aqui, na verdade, é uma razão centesimal. Então, eu coloco x sobre 100 porque é um valor desconhecido. D, 250. Vocês acompanharam os exemplos anteriores. Quando eu quero achar uma taxa percentual em cima de um valor, eu multiplico. Então, a razão centesimal aqui, ou a taxa desconhecida, eu represento por x, e eu multiplico pelo valor inicial aqui, 250. Para que, através dessa equação aqui, eu encontre o valor, ou seja, a porcentagem, a margem de lucro que eu obtive com essa operação, digamos assim, com essa operação de crédito. De posse dessa porcentagem, se eu somá-la com os 250, eu vou obter 300. É o que o problema diz. Ele comprou uma ação por 250, a revendeu por 300. Então, ele teve um acréscimo de valor aqui, que é justamente esse valor, que eu vou encontrar através dessa porcentagem aqui, aliás, dessa taxa percentual desconhecida. Recapitulando. Taxa percentual desconhecida, x, em cima do valor, que somado com esse mesmo valor dá 300. Ou seja, o que está destacado aqui entre colchetes é a porcentagem que eu obtive de lucro, que é obtida aqui pela taxa percentual em cima do valor. Mais os 250, eu obtive o valor final aqui, 300. Bom, montada aqui a equação, o resto é o mais simples possível. Você resolve aqui a equação, vai ficar 2,5x mais 250 é igual a 300.
formada aqui a equação. No mais, isola a variável aqui no primeiro membro. O que está no primeiro membro aqui somando, vai para o segundo membro subtraindo. Tudo a ver aqui com as regras da equação. Isola o x aqui, x é igual a 300 menos 250, que dá 50. Resolve, você obteve 20. Aí, portanto, a taxa percentual de lucro foi de 20%. Simples assim. Se você for substituir o valor aqui na equação, você vai achar exatamente isso. Por exemplo, você coloca aqui, você faz uma releitura do problema, você vê que 20% aqui de 250, se você for fazer o cálculo, você vai obter 50. Esse 50 somado aqui mais 250 vai ser igual a 300. Muito simples. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo. Pedimos aí o apoio da galera que acesse, visualize, faça o login lá no meu canal no YouTube. Deixe seu like aí para contribuir para o crescimento do canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado aí pela atenção de todos.